A tarde caía sobre a cidade como um manto dourado, quando Cecília entrou apressada no saguão do prédio. O salto dos sapatos ecoava no mármore, e ela manteve tempo de perceber a outra mulher que também atravessava a portaria. O destino as conduziu para o mesmo elevador, como se tivesse escolhido aquele instante para entrelaçar suas histórias. E antes que essa narrativa avance, eu já deixo aqui o convite especial. Se você gosta de contos sáficos, já aproveita para se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Cada gesto seu fortalece este espaço e garante que novas histórias apaixonantes cheguem até você. O elevador deslizou silencioso, levando-as a um andar intermediário quando, de repente, uma trepidação brusca interrompeu a viagem. As luzes piscaram, a cabine parou com um solavanco e o silêncio que se seguiu foi denso. Cecília apoiou a mão na parede de aço, tentando se equilibrar, enquanto a outra mulher, de cabelos soltos e olhar intenso, respirava fundo para controlar o susto. Droga, parece que travou, murmurou Cecília, tentando apertar os botões sem sucesso. A desconhecida deu um sorriso leve, quase irônico. Parece que teremos uma companhia inesperada por algum tempo. Cecília, apresentou-se, ainda ofegante. Eva, respondeu a outra, estendendo a mão. O aperto foi firme, mas havia algo nele que fez Cecília sentir um arrepio que não tinha nada a ver com o susto. O tempo parecia se alongar dentro daquele espaço estreito. A cada segundo, a proximidade forçada tornava-se algo novo, como se o ar carregasse uma eletricidade invisível. Cecília observava os traços de Eva sob a luz de emergência. A boca marcada por um batom suave, a linha do maxilar, o jeito elegante de segurar a própria bolsa contra o corpo. "Você tem medo de elevador?" perguntou Eva, tentando quebrar o silêncio. "Nunca tive, mas acho que hoje comecei a repensar isso", respondeu Cecília, rindo de si mesma. O riso de Eva acompanhou o dela, preenchendo o espaço com uma sonoridade inesperadamente reconfortante. Era como se a tensão do momento fosse suavizada pela presença uma da outra. Sentaram-se no chão, encostadas na parede de aço. O calor começava a se acumular na cabine, fazendo com que os movimentos ficassem mais lentos, os gestos mais sensíveis. Eva abanou-se com a mão e Cecília a observou em silêncio, sentindo que aquele gesto simples carregava algo hipnótico. "É engraçado", disse Cecília. "Se fosse em qualquer outro lugar, provavelmente nem conversaríamos, mas aqui parece que não temos escolha." "Talvez seja justamente isso que torna um momento tão raro", replicou Eva, olhando-a de forma intensa. O olhar demorou mais do que deveria. Cecília desviou, mas não sem antes sentir a pele arrepiar. A respiração das duas parecia se alinhar, lenta e profunda, como se uma fosse espelho da outra. O tempo avançava. Elas trocaram histórias curtas. Cecília falou sobre sua rotina atribulada no trabalho. Eva revelou que amava a fotografia e sempre carregava uma câmera pequena na bolsa. Mostrou algumas imagens, o celular iluminando rostos e olhares congelados no tempo. Cecília se surpreendeu ao ver a sensibilidade por trás daquelas fotos, flores, ruas molhadas, gestos de desconhecidos. "Você enxerga o mundo de um jeito diferente", comentou Cecília. "E você parece ver pessoas de um jeito diferente. Tá me olhando como se quisesse descobrir algo que nem eu sei?" A frase de Eva caiu como uma confissão. Cecília não soube o que responder, apenas sorriu de canto, sentindo o rubor subir ao rosto. O calor aumentava, e as duas tiraram os casacos, revelando camadas de pele que pareciam ganhar novo significado sob a penumbra. Os braços se roçaram de leve, primeiro por acaso, depois por escolha. O toque foi breve, mas suficiente para despertar algo impossível de ignorar. "Sabe o que é estranho?", disse Eva. "Eu deveria estar nervosa por estar presa aqui, mas só consigo pensar que nunca estive tão tranquila." "Talvez seja a companhia", respondeu Cecília, a voz mais baixa do que pretendia. Eva sorriu, aproximando-se alguns centímetros. "Definitivamente é." O espaço do elevador parecia cada vez menor, não pela claustrofobia, mas porque a distância entre elas encurtava a cada instante.
Os olhos de Cecília percorriam o rosto de Eva, parando nos lábios por um segundo longo demais. Eva percebeu e não disfarçou o sorriso. Um estalo metálico interrompeu o momento, sinal de que os técnicos estavam trabalhando, mas em vez de aliviar a tensão, tornou-a mais intensa. Era como se o tempo delas fosse curto, como se tivessem que aproveitar aquele momento antes que a porta se abrisse para o mundo lá fora. Eva, começou Cecília sem saber exatamente o que queria dizer. Shhh! Interrompeu ela, pousando delicadamente os dedos sobre os lábios de Cecília. Não precisamos de palavras agora. O toque foi breve, mas incendiário. Cecília sentiu a pele arder, o corpo inteiro responder a um gesto tão simples. O olhar das duas se prendeu, e o silêncio que seguiu foi mais eloquente do que qualquer frase poderia ser. Naquele elevador parado entre 2 andares, algo muito maior do que o acaso estava acontecendo. Era um encontro destinado a deixar marcas. O tempo parecia correr de um jeito estranho dentro daquela cabine. As horas poderiam ser minutos, ou os minutos poderiam ser horas. Cecília já não sabia. Tudo o que tinha certeza era da presença magnética de Eva ao seu lado, preenchendo o espaço estreito com uma energia quase palpável. O ar estava pesado, mas não só pelo calor, era a tensão que se acumulava, o silêncio cheio de expectativas, os olhares que duravam tempo demais para serem apenas casuais. "Acha que vão demorar?" perguntou Cecília, a voz baixa, como se não quisesse perturbar o encanto que se formava. Eva suspirou, encostando a cabeça na parede de metal. "Sinceramente, tomara que demorem um pouco mais." Cecília regalou os olhos, surpresa com a sinceridade crua. Eva percebeu a reação e sorriu, divertida. "Não me olhe assim. Só tô dizendo que não lembro da última vez em que fiquei presa em um lugar e gostei tanto da companhia." Um riso escapou dos lábios de Cecília, mas no fundo ela sabia que não era apenas piada. O coração acelerou e a respiração ficou mais curta. As duas começaram a conversar, primeiro sobre banalidades, trabalho, hobbies, viagens que sonhavam fazer, mas pouco a pouco as barreiras caíram. Eva revelou que havia passado por um término recente, doloroso, mas que se redescobria em sua arte, fotografando detalhes que só ela parecia enxergar. Cecília, por sua vez, falou sobre como sempre vivera de maneira controlada, sem se permitir perder o rumo, até aquele instante em que o elevador parou. "É como se essa parada tivesse feito a vida me obrigar a pausar também", disse Cecília olhando para o teto escuro. Eva inclinou o rosto, estudando-a com intensidade. "E você? Quando pausa, o que sente?" Cecília hesitou. O silêncio se prolongou, mas ela encontrou coragem. "Sinto que talvez eu tenha medo de viver coisas que não controlo, como agora, como você." A confissão pairou no ar, e Eva não desviou os olhos. Pelo contrário, aproximou-se lentamente, a ponto de Cecília sentir a respiração dela roçar em sua pele. "Não precisa ter medo de mim." A voz de Eva era baixa, quase um sussurro que vibrava entre elas. Um estalo metálico ecoou pela cabine, lembrando-as da situação, mas em vez de afastar, só tornou o momento mais urgente. Era como se o tempo fosse acabar a qualquer segundo. Cecília respirou fundo. "Você é perigosa, Eva." "E você adora perigo, Cecília." O silêncio seguinte foi quebrado apenas pelo som dos corações acelerados. Então, como se uma força maior as empurrasse, os rostos se encontraram. O primeiro beijo foi suave, hesitante, como quem prova um segredo pela primeira vez. Mas bastou o toque dos lábios para que a hesitação se transformasse em certeza. As mãos se buscaram, os corpos se aproximaram, o beijo se aprofundou, ganhando intensidade, revelando o desejo contido que crescia desde o primeiro olhar. Era doce e ardente ao mesmo tempo, como fogo disfarçado em ternura.
Quando se afastaram ofegantes, Cecília encostou a testa na da Eva. Isso não deveria estar acontecendo. Mas está, e não tem nada no mundo que eu queira mais agora. As duas ficaram ali, abraçadas, ouvindo os ruídos distantes dos técnicos tentando reativar o elevador. Mas nada daquilo importava. O universo tinha se reduzido àquele espaço pequeno, às respirações entrecortadas, ao calor das mãos entrelaçadas. Eva passou os dedos suavemente pelo rosto de Cecília, como quem explora um território novo e precioso. Você não faz ideia de como eu esperava sentir algo assim de novo. Cecília sorriu, ainda trêmula. Eu também não fazia ideia de que ainda podia. E, enquanto aguardavam a retomada dos cabos, as duas descobriram que, às vezes, os encontros mais improváveis são os que incendeiam de verdade. Foram apenas algumas horas presas no elevador, mas para Cecília pareceram dias inteiros. No instante em que as portas finalmente se abriram, revelando os rostos aliviados dos técnicos e funcionários do prédio, ela percebeu que não era mais a mesma. Não havia incêndio, sirenes ou fumaça, mas algo dentro dela tinha queimado e não podia mais ser apagado. Nos dias seguintes, sua rotina voltou ao normal: escritório, reuniões, café apressado, compromissos que preenchiam cada minuto do relógio. Mas bastava um instante de silêncio para que a lembrança de Eva surgisse, nítida, os olhos intensos, o sorriso carregado de mistério, o toque dos lábios que ainda ardia na memória. À noite, deitada em sua cama, Cecília fechava os olhos e revivia aquele confinamento. O jeito como as respirações se misturaram, como a tensão do espaço estreito se transformou em desejo inevitável. Era como se o elevador tivesse parado o tempo, permitindo que duas estranhas descobrissem uma chama que jamais ousariam acender em condições normais. Mas a vida fora da cabine exigia distância. Não trocaram contatos, não combinaram encontros. Apenas saíram juntas, abraçadas pelo silêncio do momento, e cada uma seguiu por uma direção diferente. Cecília, no entanto, sabia. Aquilo não poderia terminar ali. Foi em uma manhã de sábado, semanas depois, que o destino voltou a agir. Cecília havia saído cedo para uma caminhada no parque, buscando esvaziar a mente. O ar fresco contrastava com a agitação que sempre carregava no peito. Enquanto observava crianças brincando e casais espalhados pela grama, ouviu uma voz conhecida atrás de si. Eu sabia que não era ilusão. Você existe fora de um elevador. Cecília se virou devagar. Lá estava Eva, com a câmera pendurada no pescoço, um sorriso aberto iluminando o rosto. O coração de Cecília deu um salto tão forte que ela teve medo de que fosse audível. Eva! O nome escapou como um sussurro. Eu achei que nunca mais fosse te ver. E eu achei que você fosse só um sonho preso entre dois andares. Riram juntas, e o mundo ao redor pareceu desbotar. Caminharam lado a lado pelo parque, trocando histórias curtas para preencher o vazio da semana sem notícias. Eva mostrou algumas fotos recentes, uma senhora lendo no banco da praça, um casal de mãos dadas, reflexos de árvores no lago. Cecília percebia que cada imagem tinha algo em comum. Capturava a beleza de instantes que poderiam passar desapercebidos. E se alguém fotografasse a gente agora? Brincou Cecília. Seria a foto mais difícil de apagar, respondeu Eva encarando-a por tempo demais. Foram tomar café em um quiosque próximo. A mesa pequena oscilava levemente, mas as mãos delas repousaram firmes sobre o tampo. Cecília não conseguiu evitar. Aquele dia no elevador, mudou alguma coisa para você? Eva riu baixinho, um riso carregado de nervosismo e sinceridade. Mudou tudo. Eu estava em pedaços antes de entrar ali, e você apareceu, como se fosse o intervalo que eu precisava. O que eu senti com você não foi medo, não foi sufoco, foi liberdade.
Cecília respirou fundo. Eu também me senti assim. Pela primeira vez em muito tempo, não quis controlar nada, só viver. O silêncio que se seguiam não era desconfortável, era denso, cheio de significados. As duas se olharam de uma forma que dispensava palavras. Então, num impulso, Cecília deslizou os dedos sobre a mão de Eva. O toque foi recebido sem hesitação, como se fosse apenas a continuação natural do que havia começado no elevador. O beijo aconteceu de novo ali mesmo, em meio ao movimento do parque. Não houve pressa nem disfarce, apenas a confirmação de que a chama não era passageira, era algo que persistia, que queimava apesar do tempo e da distância. Eva se afastou levemente, encostando a testa na de Cecília. Isso assusta você? Assusta, mas ao mesmo tempo é tudo o que eu quero. A tarde se estendeu entre conversas, risos e silêncios confortáveis. Caminharam pela cidade como se fossem velhas conhecidas, descobrindo juntas pequenos detalhes, uma livraria escondida, uma banca de flores, um muro grafitado que parecia feito para elas. Antes de se despedirem, ficaram paradas na esquina de uma rua calma. O vento bagunçava os cabelos de Eva e Cecília teve vontade de prendê-los atrás da orelha, como se já tivesse direito a esse gesto íntimo. Não quero que isso acabe entre portas que se fecham de novo, disse Eva, firme. Nem eu, respondeu Cecília. Trocaram sorrisos que carregavam promessas silenciosas. Não planejaram o futuro, mas sabiam que ele já estava traçado. Talvez ainda houvesse medos, dúvidas e obstáculos, mas também havia algo maior, a certeza de que, quando os olhares se encontravam, nada mais importava. O elevador que as prendeu havia se transformado em símbolo de liberdade. E ao se afastarem naquela noite, cada uma levando a outra dentro de si, sabiam que a história estava apenas começando. Se você sentiu essa conexão entre Cecília e Eva, não esquece, se inscreve no canal, curta, comente e compartilhe esse conto. Isso ajuda a manter o Contos Sáficos vivo e cheio de histórias intensas, românticas e apaixonantes para você.